Desabafa, mamãe! Que bom estar aqui com vocês de novo. Feliz demais. Hoje nosso podcast está demais. Nós vamos receber aqui uma convidada super especial e vocês vão adorar. É assim, convidada para desabafar mesmo. Então, antes da gente começar, antes de eu chamar ela aqui, eu quero falar 3 coisinhas aqui para vocês. 3 recadinhos bem importantes sobre o nosso podcast. Primeiro, a gente começou com ele ao vivo, mas o que eu senti de vocês, mamães? Que às vezes nem sempre consegue acompanhar o ao vivo, porque cada mãe tem sua rotina, tem bebê, tem o seu trabalho. Então, o que eu resolvi fazer? Gravar e deixar aí sempre disponível para vocês assistirem. Mas para isso, e para vocês continuarem participando do nosso podcast, vocês sempre vão mandar perguntinhas para o nosso convidado antes. Então, ontem de manhã eu postei lá a caixinha de pergunta. Inclusive, recebemos bastante perguntinhas. Nós vamos tentar responder todas elas para vocês. E aí, sempre que tiver um convidado aqui especial, vou postar, vou deixar aberto para que vocês possam fazer perguntinhas, tá bom? Então agora, deixa eu falar para vocês quem que a gente tem aqui hoje. É a doutora Gil, que é uma pediatra, assim, nota 1000. Além de tudo, é minha vizinha. Olha que delícia ter pediatra vizinha. Demais, né? Fala que vocês não queriam ter uma pediatra vizinha. Seja bem-vinda. Obrigada, Diana. Muito prazer, um prazer grande demais estar aqui nesse podcast, que só o tema, já interessa a gente. Desabafo de mãe é tudo que a gente precisa, na verdade. Com certeza. E você, além de ser pediatra, viver esse universo infantil, na prática aí há muitos anos, você também tem uma gatinha linda agora, gatinha, Júlia, de 8 meses, que tá me fazendo, assim, viver na pele, na prática, tudo que eu já vivi há anos aí na minha profissão. Legal. Isso é bem bacana. Gente, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que vocês também devem ter curiosidade. Porque eu sempre tive curiosidade de perguntar isso para uma pediatra, mas nunca tive essa liberdade. Então agora, a doutora Gil vai me dar a liberdade para perguntar. Claro, pode perguntar. Me conta uma coisa, como é ser pediatra e mãe? Porque a gente imagina assim, pediatra sabe tudo, de criança. E aí, quando a Júlia veio, quando você engravidou, como é que foi? Então, a Júlia, ela foi muito planejada, muito programada, mas, e apesar de saber tudo, entre aspas, a gente não tá isenta de inseguranças, de medos, de traumas, e são desafios diários, assim, não quando ela tem uma febre, por exemplo, isso talvez eu fico mais tranquila do que algumas mães que não são pediatras, mas em diversas situações do meu dia a dia, sim, eu me pego desafiada e tem que pensar, assim, várias vezes o que fazer, às vezes levar para uma colega examinar e estar junto comigo. Ela tem a pediatra dela, a doutora Camila, porque com a Júlia eu me permiti ser só mãe. E é um desafio ser só mãe, quando a gente é a profissional que cuida da saúde da criança. Mas tem sido maravilhoso, assim, eu tenho aprendido muito com a Júlia. Eu me vi um pouco mais empática, eu já me considerava uma profissional humana, empática, mas hoje o meu olhar para a mãe é diferenciado. Isso, o que mudou, assim, quando você vai atender e tem semelhanças, assim, no que está acontecendo dentro do seu lar? Sim, você identifica... Eu fiquei, assim, hoje eu tenho um olhar diferenciado, principalmente para as mamães do puerpério, que estão no puerpério. Uhum. Porque o meu puerpério foi muito difícil. Não gosto nem de falar, que começa a dar vontade de chorar, tô chorona. Vai chorar comigo lá no consultório, hein? Mas o puerpério, eu negligenciei um pouco o puerpério, sabe? Apesar de saber, de lidar com várias mães no consultório que estão no puerpério, de atender vários recém-nascidos há anos, o meu puerpério eu achei que eu ia tirar de letra. Eu falei, não, tranquilo demais. E aí veio problemas. Primeiro as dores, de amamentação, o parto que não foi do jeito que eu queria. Acabou indo para uma cesárea que com 5 dias teve uma infecção. E aí depois, com 20 dias, meu marido teve que fazer uma viagem. Então eu fiquei só com a minha mãe. E isso eu tive uma sensação de abandono. E hoje, quando eu tô diante de uma mãezinha no puerpério, eu olho bem no fundo dos olhos dela e falo assim, vai passar. Eu sei que você tá passando, mas vai passar. E assim, sempre a gente normalmente acaba em choro mesmo a consulta,
Porque eu acho que esse contato humano do profissional com a mãe, principalmente do profissional que já passou por aquela fase difícil, é muito diferente. Você acha que você romantizou o puerpério, assim, a maternidade, como se... Eu romantizei a gravidez. A gravidez eu achei que ia ser lindo, maravilhoso. Eu achei que eu ia viver linda, barriguda, grávida, arrumada, plena. Gravidez não foi nada do que eu imaginei. Eu tive diabetes gestacional, então eu não podia comer o que eu queria, na hora que eu queria. Eu senti muitas dores, muita dor lombar, muito enjoo no início. Então, foi um período que eu ficava doida pra passar. Mas a maternidade em si, eu já sabia que ia ser muito difícil, então eu não romantizei. Só que eu negligenciei esse períodozinho aí dos 40 dias de puerpério iniciais. Com certeza. Eu não romantizei, mas eu negligenciei. Você fez pré-natal psicológico? Não fiz. Isso acontece demais, gente. Demais. Nossa. Né? Quando eu vi você falando do pré-natal psicológico, eu falei, gente, todo mundo tinha que fazer isso. Sim, sim. E realmente, às vezes, a mãe, ela só percebe o tanto que é necessário um pré-natal psicológico depois que ela passa por ele. E para quem não sabe, gente, o pré-natal psicológico é o atendimento emocional ali durante a gestação. Ele pode começar, às vezes, até mesmo antes da mulher engravidar. Porque, às vezes, quando ela é tentante, é bem importante também ter esse estado emocional estabilizado para que ela possa receber depois a gestação e logo depois o bebê. Que isso ajuda bastante no puerpério. Eu falo que o pré-natal psicológico, ele não vai fazer que tudo aconteça lindo, mas ele vai fazer com que a mãe tenha estabilidade emocional para tudo que sair em desacordo com o que ela planejou, ela consiga absorver, mudar de ideia, perceber aquilo como positivo também de alguma forma, e isso que é bem importante. Isso com certeza ajuda nas fases que a criança vai passar, né? Porque o bebê é cheio de fase. Tem fase aí, cada semana de um jeito. A minha filha mesmo, tem semana que dorme ótimo, tem semana que é péssimo. E isso pra gente que gosta de uma vida toda certinha, toda sistematizada, isso deixa a nossa cabeça doida. Mas o que será que tá acontecendo? A gente fica buscando achar o que tá acontecendo e muitas vezes não tá acontecendo nada. E talvez essa preparação, né, pré-natal aí, pode ajudar, inclusive, nas fases depois, nas fases do desenvolvimento da criança. Com certeza. Estabiliza a mãe, logo estabiliza a criança, né? Porque o estado emocional dos pais, como se, da família, né? Da casa, dita muito como que aquela criança também vai se comportar, com né? certeza. O meio, sim, interfere, né? Na formação, sim, da personalidade e também das atitudes, né? O comportamento daquela criança, né? Uma casa agitada vai ter uma criança provavelmente mais agitada. Uma casa sem rotina provavelmente vai ter uma família. A gente vê muito isso no consultório, verdade. Sim. E me conta uma coisa, como que foi receber a Júlia, assim, como que foi a hora do parto? Você chegou a fazer plano de parto? Eu fiz plano de parto. Eu me preparei a gravidez toda para um parto normal. Primeiro porque eu entendia que isso ia ser melhor para ela, né? Fisiologicamente falando, é a forma fisiológica da mulher parir. E eu me preparei, fiz fisioterapia pélvica, malhei até as 36 semanas na gravidez, me preparei direitinho. E aí, como eu tive o diabetes gestacional, a minha médica preferiu interromper a gravidez com 39 semanas. Quando a gente foi fazer a indução do parto, que eu já estava morrendo de medo, não dilatou. A gente ficou quase 20 horas tentando induzir o parto. E aí tava tendo as contrações, mas não tava tendo dilatação suficiente. Chegou a tomar ocitocina? Tomei ocitocina, colocou, se eu não me engano, quatro vezes o misoprostol, né? Pra dilatar o útero. E não dilatou mais que 3 centímetros. E aí começou, inclusive eu chorava de frustrada. Eu falava, nossa, tanto sofrimento pra cair na mesa de cesárea. Só que, gente, quando o anestesista me anestesiou pra fazer a cesárea. Te deu alívio, né? Foi um alívio. Eu falei, o que eu tava arrumando, gente? Pronto, era o que eu precisava. Eu precisava ter minha filha nos braços. Eu acho que tem dores que a gente encara na gestação, e aí cada um com as suas dores mesmo, né? Dores na amamentação, dores no parto, dores na própria gestação. A gente vai, às vezes, nos crucificando por uma coisa que a gente acha que é o ideal, coloca aquilo como ideal e não trabalha a possibilidade, né? O plano B. Sim, exatamente. Eu não me preparei para uma cesárea e eu fui frustrada. Não que a cesárea seja ruim, não que o parto normal, quem aguenta lá as dores
mais de 20 horas, que teria sido o meu caso, seja errado de jeito nenhum. Eu admiro demais essas mulheres que têm essa garra, essa força para manter o plano inicial, né? Sim. Só que eu não estava aguentando mais psicologicamente nem fisicamente. Sim, sim. E aí, a médica que estava comigo, ela falou no meu ouvido, falou assim, Gil, o parto é seu. É você que escolhe, é você que decide. E aí, isso foi um divisor de águas, assim, no momento que eu tava vivendo. Eu falei, então vamos pra cesárea. Sim. E eu tive apoio do meu marido, da minha mãe, que tava lá comigo. E fomos, e minha filha, graças a Deus, a cesárea foi super rapidinha. Nasceu super bem. E eu vejo muitos problemas de pessoas que esperam muito, né, no trabalho de parto. Às vezes até e não nascem um bebê tão bem. Sim, Tudo por um plano inicial que a gente coloca na nossa cabeça e vai mantendo aquilo ali. Então, graças a Deus, foi tudo bem. Teve essa questão da frustração, mas depois, quando anestesiou, eu falei, meu Deus, era isso que eu precisava. Que bom. E deu tudo certo. Que bom que você não demorou pra sair, né, dessa... Sim, graças a Deus. Ai, que bom. E me conta uma coisa. Agora ela já passou da introdução alimentar, né? 8 meses, ainda tá. A gente considera aí introdução alimentar até depois de 1 aninho. E a gente tem uma pergunta aqui sobre introdução alimentar. Deixa eu já começar com ela, porque aí a gente já fala, porque eu postei ontem e as meninas mandaram aqui, as mamães de plantão aí no nosso Instagram, mandou algumas perguntinhas. Então tem uma de introdução alimentar que a gente já podia começar com ela. Deixa eu olhar aqui. Aqui a gente resolve na hora, ó. A imunidade também. Daqui a pouco a gente já fala de imunidade também. Deixa eu fazer essa primeiro. Também tem a ver com alimentação, depois a gente vai para outra. Tá. Tenho 2 bebês, um de 1 ano e um de 6 anos. Tento não dar doces pro pequeno, mas impossível porque ele vê e quer. Na verdade, então, ela tem 2 crianças, né? Ela fala 2 bebês, porque a gente, 6 anos, a gente pra mãe bebê, sempre é bebê, né, gente? Mas, sobre doce, sobre açúcar, o que você fala pra gente, hein? Olha, eu sempre falo que quanto mais a gente postergar essa apresentação do açúcar, inclusive de industrializados também, melhor. A gente tem aquela recomendação de, depois de 2 anos está liberado. Mas não é bem assim, não. A gente tem que ter esse cuidado. O que eu mais vejo é a criança perto dos 2 anos, que já é uma fase da criança se tornar seletiva, mais chatinha para comer, mais seletiva com os alimentos mesmo, piorar isso porque a mãe acabou liberando esse tipo de alimento. E a criança, ela aprende muito rápido. O que ela gosta, gente, ela quer comer mais. Sim. Se ela gosta de açúcar, ela não vai querer comer brócolis, e o querer açúcar, comer chuchu. Ele dá realmente, né, o dá aquela sensação de prazer, exatamente. E pro paladar infantil, então, nem se fala, né? Então, quanto mais a gente postergar essa apresentação, melhor, porque é o que eu falo. Ela vai ter contato, essa criança vai ter contato. É uma festinha de aniversário que ela vai comer um brigadeiro, é na casa de um coleguinha que vai dar um biscoito recheado. Só que a gente precisa ter essa noção de que na nossa casa, no dia a dia, quanto mais tarde a gente liberar, entre aspas, melhor. Se possível, nem liberar, porque se esse de 6 anos não consumisse esse tipo de alimento, seria muito mais fácil pro de 1 aninho. Sim. Né? E acontece muito, né? Porque ela em casa, por exemplo, o João tem 14 e a Maria tem 5. Então, eu vivi muito isso de ter um filho mais velho interferindo na questão do mais novo. Pois é. Então, realmente o mais novo, ele tenta seguir, né? O mais velho. E não tem tenta jeito, copiar, né? É inevitável. E querer. E, infelizmente, o mais velho não é tão mais velho assim pra gente falar, filho, come escondido, né? O de 6 anos vai. Ele vai comer na frente do de 1 aninho. Então, quanto mais a gente conseguir não ter esses alimentos dentro de casa, melhor. Porque ela vai ter contato em outros lugares, em outros ambientes. Sim, sim. Ótimo, então. Outra aqui também sobre alimentação. Devo dar suco pro meu filho? Ele tem 2 anos. Cada um fala uma coisa e eu fico perdida. Então, a questão do suco é o seguinte. O suco, quando a gente bate a fruta, a gente tá dando ali pra criança só a frutose, que é o açúcar da fruta. E quando a gente dá o açúcar, a gente faz um pico de glicose muito grande no nosso sangue. Então, hoje em dia, a gente sabe que é melhor a gente dar a fruta do que o suco para a criança. E
é por isso que veio essa recomendação da gente não ficar dando suco. É melhor a gente dar a fruta. Então, hoje tem algumas recomendações que falam pra gente dar suco só a partir de 2 anos de idade. E mesmo assim, pouca quantidade, 150 ml, 200 ml no máximo no dia. E é isso, assim, a gente tem... É proibido, Diana? Não é proibido, não existe isso. Mas é pra gente evitar. Eu tinha mães em consultório que chegam falando que dão suco todos os dias, depois do almoço, depois do jantar. Não tem essa necessidade, entendeu? É melhor a gente dar água, se a criança tiver sede, e dar o suco na forma de um lanche, algum dia, eventualmente. A avó fez um suco natural de laranja e tá doida pra dar pra criança. Tem problema? Não, gente, não tem problema, mas é algo eventual, esporádico. Entendeu? Às vezes a gente como mãe, tô falando assim, como mãe não como profissional, né, dentro do nicho infantil, mas a gente fica tão perdida quanto dá isso, não dá aquilo, tem hora que muda, né, e aí a gente fica às vezes perdida em quem acreditar, aí tem alguns profissionais que resistem mais ainda dentro daquele conceito, e outros profissionais já avançam mais dentro do conceito quando vem, né, alguma orientação, assim, né, do Ministério da Saúde, ou de pediatria, enfim. E aí, assim, a gente como mãe, a gente acaba ficando perdida, assim, dá ovo, não dá ovo, pode banho de sol, né, você tem uma perguntinha do banho de sol, dá ou não banho de sol? Então, a gente acaba ficando, assim, às vezes, insegura, até mesmo para tomar a decisão, porque há muitas mudanças, né, eu sei que é evolução, né, tudo isso é evolução, mas, assim, há muita mudança, né, dentro da medicina. Sim. Por isso que é tão importante, sabe, Diana, você ter o seu profissional, o profissional que você confia. Se a gente ficar vendo coisas na internet, vários profissionais que têm linguagens diferentes, atualizações diferentes, idades diferentes, tudo isso vai fazer com que a nossa cabeça fique confusa mesmo. Por isso que é tão importante você ter o seu pediatra, para você confiar e levar as dúvidas para ele. Se você não confia no profissional que está cuidando da sua criança, você vai viver cheia de dúvidas. Sim. Essa questão do ovo é um exemplo, né? A gente sabe hoje em dia que entre 6 e 9 meses de vida, a criança precisa ser exposta a alimentos alergênicos, potencialmente alergênicos. Então, hoje em dia, é melhor a gente expor a criança ao ovo do 6º ao 9º mês do que a gente deixar para expor depois dos 9 meses, que a chance dela ter alergia é maior. E sim, hoje é uma coisa nova isso. Antigamente a gente não tinha essa informação e ficava com medo de dar ovo porque é um alimento potencialmente alergênico. Sim. E não só o ovo, mas o glúten que está presente aí no macarrãozinho, por exemplo, amendoim e castanhas que podem ser expostas para eles em forma de pasta, passar uma bananinha com uma pastinha de amendoim. São alimentos potencialmente alergênicos. O peixe também? O peixe também. Inclusive frutos do mar, que a gente morre de medo de dar, né? Sim. O ideal é a gente dar para a criança do 6º ao 9º mês de vida. Isso a gente chama de janela imunológica. Essa janela imunológica, ela começa desde a gestação. Então, desde a gestação é importante a mulher consumir esse tipo de alimento, porque tudo vai pro leite. Ele já está sendo exposto ali através do leite. Mas pra gente dar pra criança, é importante a gente dar desde o 6º mês. Gente, que dica de ouro! Amei, amei. Pode anotar essa aí, já salva. E realmente faz muito sentido. Quando a gente começa a ouvir muitos profissionais diferentes, que têm essas visões diferentes, a gente acaba ficando perdido. Isso vale, né, pra tudo. Até algum curso que a gente quer fazer, se profissionalizar em alguma coisa, se a gente começa a ver muitos profissionais falando daquele mesmo assunto, a gente acaba ficando, realmente confuso. Perdido, confuso. Isso vale muito. E hoje Sim, pode ficar à vontade. A rede social ajuda muito, porque a pessoa se identifica com aquele profissional, né? A nossa página tá lá, a pessoa se identifica ali com o meu estilo, com minha visão, com o meu jeito de tratar o paciente, que ali a gente acaba tendo contato com tudo, né? Sim. Expõe tudo ali. E aí ela gosta daquilo, procura aquele profissional no consultório, no atendimento dele e acaba criando aquela confiança. Então, a rede social nos ajuda muito nisso. A gente pode... Eu mesma, quando vou procurar médico pra mim, eu vejo a rede social. Eu vejo se a pessoa ali... Ela ajuda muito, mas ao mesmo tempo também tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter essa maturidade de entender que não é todo mundo igual. Sim. Cada um vai ter ali... Quando eu vou palestrar a respeito de maternidade, eu gosto muito de iniciar a palestra sempre falando uma coisa. A gente, nessa vida materna,
a gente ouve muita gente, né? São muitas pessoas falando ao mesmo tempo, né? E às vezes tem a mãe que vai dar o conselho dela, tem a tia, tem a vizinha, tem os próprios profissionais, né, ligados ao infantil. Mas o primeiro passo de tudo para a gente começar a pensar sobre maternidade é a gente pedir discernimento para Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente pede Ele para criar um filtro na gente, porque a gente possa ouvir, absorver aquilo que é necessário pra gente. Porque a maternidade, ela é tão diversa. E aí, quando a gente ouve alguma coisa que não é pra gente, e às vezes pode até estar certo, pode ser até uma informação, né, válida. Às vezes é um conselho de mãe ali, de vó, né, mas que serviu para ela, né, sim, e não serve ali para sua maternidade. Então, esse discernimento de ouvir é o primeiro aprendizado que a mãe tem que ter quando ela, sim, pensa em maternidade. E tem o instinto materno também, né? A gente parece que a gente já quando nasce o menino, a gente já sabe que é melhor pro menino. A gente, sim, tem aquilo dentro da gente, assim, não, meu filho não tá bem. Aí pode ir no pediatra, pode ir no pronto-socorro, pode ir onde você quiser, que falar que a criança tá bem, você sabe que seu filho não tá bem. E aí, pronto, aí juntou o instinto materno com a ajuda de Deus no meio, acabou. Você sabe o que é melhor pro seu filho, não tem dúvida. Exatamente. E o profissional tá ali para te auxiliar, né? Para ser um adjuvante nesse cuidado aí com a sua criança. Sim. Sobre o banho de sol, que a gente até citou aí no meio desses que dá ou não dá, pode, sim, não pode? O que você me diz? Hoje em dia o banho de sol, ele não é mais indicado, porque o sol não é mais o mesmo, né? A gente não tem mais aquela camada de ozônio que protege os raios solares aqui pra gente. Por isso, hoje em dia, depois de 7 dias de vida, a gente suplementa a criança com vitamina D, para ela não ter falta do sol. Quando a gente fala banho de sol, gente, é que o pessoal deixava as crianças peladinhas, os bebês peladinhos, 15 minutos de cada lado, antigamente. Exatamente. Era meia hora, né? E aí, virava com 15. Muita gente confunde isso. Não posso sair no sol. Não é sair no sol com o bebê, de carrinho, sim, passeando, dando a volta no quarteirão, não. Sim. É expor a criança ao sol. Muito cuidado com isso, porque expor o bebê à natureza, ao ambiente ao ar livre, isso faz muito bem para a criança. Inclusive, é um estímulo para a criança. Inclusive, foi imunidade, né? Exatamente. O sol é maravilhoso. Sim. Mas expor o bebê peladinho lá, 15 minutos de cada lado, essa recomendação não existe mais. Então, dica de ouro 2, tá? Então, vamos parar com o banho de sol, mas tem que levar a criança para tomar aquele arzinho, dar voltinha. E isso é saudável, inclusive, para mãe, gente, porque tem muita mãe que fica ali, né, reclusa, né, de tudo, né, não quer que ninguém veja o bebê, ou que toque, ou que, né, ou até mesmo não levar ele, né, para dar esses pequenos passeios. É só escolher bem, escolhe, né, uma pracinha num horário, né, que o sol esteja bem baixinho, isso, ou, né, até mesmo, né, no inicinho da noite, no inicinho da manhã, mas leve, porque isso é importante até para a socialização da própria mãe. Sim, dentro faz muito bem, do contexto, exatamente, ali, né, da sociedade. Então tá, agora, deixa eu dar uma pausinha aqui, porque tem coisa importante aqui para eu falar para vocês sobre nossos patrocinadores. E aí, eu já vou dar um recadinho para quem quer, para quem tem aí alguma empresa dentro desse nicho infantil que tem ligação, né, com o nosso podcast, que fale assim, ó, de coração para a mãe e para as crianças, que pode vir patrocinar. Porque isso aqui que a gente está fazendo é um projeto muito lindo. Então, colocar a sua marca aqui junto com a gente também é muito bom, tanto para a marca como para a gente também, para a gente dar sequência ao podcast Desabafo de Mãe e ajudar, né, chegar aí a mais mães que precisam, né, de desabafar também. E se você quiser participar do nosso podcast, se é uma profissional da saúde, dentro desse nicho materno, ou se você é mãe e tem, assim, histórias fabulosas para contar, é só chamar no Instagram, Diana Bessas, chama o inbox lá, conta a sua história para mim, conta sua carreira também, né, se for o caso de profissional, e aí a gente dá sequência depois para um convite, para um possível convite, vocês estarem aqui igual a doutora Gil, contando pra gente coisas boas e ajudando outras mamães também. Vou falar aqui primeiro do nosso patrocinador, a Baby Go. A Baby Go é aluguel de produtos infantis. Se você vai viajar, por exemplo, você precisa de um carrinho compacto, vai lá, que tem muitos. E é só marca premium, ou seja, é só marca boa, marca de segurança. Precisa de uma cadeirinha para fazer uma viagem rápida, ou até mesmo um bebê conforto para sair do hospital, por exemplo, que é obrigatório. O que vocês precisarem de produtos infantis,
e quiserem fazer, né, um aluguel em vez de uma compra Baby Go. Agora, quer comprar? Bebê Veste Bem, é claro, né, gente? Você sabe que Bebê Veste Bem, lá nós temos consultoras, inclusive é uma loja minha, é uma marca minha, que eu tenho, assim, no coração, e não tô falando aqui somente para vender, mas é porque é importante a gente, como mãe também, ter marcas que a gente confia, marcas que a gente se identifique, né? Assim como é importante a gente escolher o profissional, é importante também a gente escolher marcas e comprar de forma confiável, porque a gente não tá comprando para, né, qualquer pessoa, é para os nossos filhos. Então, ao escolher uma cadeirinha, ao escolher um copinho, um talher para introdução alimentar, que seja, são mais de 20 mil produtos. Então, tudo que você precisa, encontra lá, tá? E nosso patrocinador também, a Vacine. Gente, a Vacine VH, eu sou apaixonado com essa empresa, sabe por quê? Porque ela realmente, ela nasceu para dar carinho, né, e proteção, né, em forma de vacina para as crianças. Então, ela está posicionada aqui em Belo Horizonte, mas faz atendimento domiciliar também, e eles atendem desde bebezinhos, né, desde as primeiras vacinas até idosos. Então, tem ali para todas as idades, e vocês podem ter certeza que eles vão fazer um atendimento, assim, surreal para vocês, tá? Eles têm todo o cuidado, até pro alívio de dor, para também deixar o conforto, né, para quem vai tomar a vacina, e são super confiáveis, tá? Então, Vacine BH, indicação aí do nosso podcast Desabafo de Mãe. E vamos voltar a desabafar? Bora. Então, bora. Deixa eu ver aqui o que a gente tem de pergunta a mais. Pede a ela para falar sobre imunidade. Aqui, uma semana doente e a outra também. Oh, meu Deus. Ouve muito isso, não ouve? Ai, demais, gente. Tá difícil, não tá? O que tá acontecendo com as crianças, hein? Olha, Diana, desde a pandemia, quando a gente achou que isolar as crianças era uma boa ideia, a coisa parece que desandou, sabe? A gente pôde aprender na prática, não só nós profissionais, mas os pais também, como a criança precisa de contato com outras crianças, como a criança precisa adoecer, para justamente a sua imunidade se fortalecer. E, infelizmente, quando a gente fala, né, olha, a criança só adquire imunidade adoecendo, é uma coisa triste, né? Chata da gente se ouvir e tal. Sim. Mas é a verdade. Ainda mais, eu imagino a mãe pensando, graças a Deus, meus filhos, eles têm uma imunidade, assim, nossa, surreal. Sou muito grata a Deus por isso. Mas eu fico imaginando a mãe essa mãe aqui, por exemplo, isso, né? Semana sim, semana também, ela fica pensando, quando que a imunidade vai chegar? Porque... né? Se uma semana tá doente, você imagina que a outra não vai estar, mas né? é muito importante, essa mãe principalmente, e quem tá passando por esse tipo de situação em casa, ter o seu profissional, igual a gente falou, um profissional atualizado, porque hoje em dia existem tratamentos, existem coisas que a gente pode ajustar na rotina daquela criança para que essa imunidade consiga ter uma melhora. Isso a gente consegue. O que a gente não consegue é dar a imunidade para a criança, né? E isso vivenciando aí cada doença, cada fase do ambiente escolar, de contato com outras crianças, que ele vai, de fato, amadurecer o seu sistema imunológico. Mas a gente consegue sim. Não é normal, né, gente? Uma criança adoecer semana sim, semana não. O que é normal? Uma criança normal, uma criança que tem uma imunidade normal, ela adoecer, ter um resfriado, uma gripe, cerca de 12 vezes por ano. Então, se a gente for pensar, seria aí uma vez por mês. Uhum. Não semana sim, semana não, né? Tem alguma coisa aí que a gente precisa ajustar. E várias coisas hoje em dia a gente sabe que estão relacionadas à imunidade que antes a gente não tinha informação. Um exemplo, nosso intestino. Cerca de 70% a 80% das células de defesa estão no nosso intestino. Ou seja, quando eu pergunto lá na minha consulta, até para as crianças maiores, assim, eles ficam até com vergonha. Como é que tá o cocô? Tá indo no banheiro quantas vezes ao dia? Como é que tá esse cocô? Me mostra como é que tá o cocô. Isso tá me contando como tá a saúde daquela criança, como tá a imunidade daquela criança. Então, hoje a gente sabe que a gente tem que cuidar também do intestino. O sono, tanto que o sono é importante, um sono reparador, né? Uma criança que dorme de forma eficaz. O sono também é muito importante para a imunidade. Outra coisa super importante, que é a base de tudo, na verdade, é a alimentação. Não tem como, né? A gente ficar falando de imunidade sem
ter uma alimentação saudável. Então, pego no pé mesmo, pergunto como é que tá, o que come de manhã? E depois come o quê? No almoço, tá comendo legume, verdura? Tudo isso vai fazer aí, montar essa pecinha do quebra-cabeça para a imunidade se formar e amadurecer. Outra coisa muito importante, contato com a natureza. É fundamental uma criança hoje ter contato com a natureza. Ah, mas a gente mora em apartamento, leva para uma praça, arruma um clube, o sítio do vovô, o sítio do amigo. Mas é importante essa criança ter um contato regular com a natureza, é muito importante. Então, são coisas que podem favorecer a imunidade dessa criança que está adoecendo semana sim, semana não. Além disso, como eu falei antes, existem alguns tratamentos adjuvantes que podem ajudar, né, podem auxiliar essa mamãe aí que está sofrendo com tanta doença em casa. Me conta uma coisa que o pessoal sempre pergunta sobre imunidade ainda. Andar descalço, tomar chuva, essas perguntinhas, assim, que sempre tem, assim... Se adoece. Se adoece, não adoece, deixa a criança, né, mais exposta ou não. Não, isso não adoece, isso é mito, viu, gente? Tomar sorvete. Não. Na verdade, a criança, ela adoece, né, por algum processo infeccioso. Então, o vírus, ele não vem da gotinha de chuva ou do pé descalço no chão gelado, né? O vírus ou a bactéria, ela vai pegar contato com outras crianças, um contato com algum ambiente que está contaminado. E esses ambientes não estão contaminados. O que pode acontecer, o que a gente vê, e por isso as pessoas associam chuva, pé descalço com gripe, é uma criança que possivelmente é alérgica, tem aí uma rinite alérgica que não é controlada, que não é tratada e talvez até nem diagnosticada. Se ela tem contato com uma mudança de tempo, ou fica com o pezinho no chão frio, ou pega chuva, ataca a rinite alérgica, fica com o narizinho entupido, fica com o narizinho escorrendo, espirra. E aí as pessoas associam que isso gripa, que isso faz dar resfriado. Por isso que a gente chama de gripe alérgica. Na verdade, é uma rinite alérgica que precisa ir tratar, precisa cuidar direitinho para não ficar atacando com frequência. E muitas vezes, essa criança que adoece semana sim, semana não, gente, é um simples ajuste nessa questão alérgica que resolve muita coisa. Ajuda muito a não ficar gripando semana sim, semana não. Sim. E a imunidade não ficar também exposta, né? Porque às vezes ela tem uma crise alérgica que poderia ser controlada, mas que baixa também a imunidade da criança, que vem outros oportunistas aí, juntas, né? Sim. Uma criança que vive catarrenta, vamos dizer assim, né? A criança vive catarrenta por um processo alérgico. Se esse catarro não for tratado, não for curado, em 15 dias aí pode virar uma sinusite. E aí a gente vai cair no antibiótico. Então, existem complicações de quadros virais ou quadros alérgicos que a gente consegue evitar tratando direitinho, acompanhando direitinho com o seu pediatra, com o profissional que você confia. Sim. Existe, assim, você vê muito acontecer, uma super proteção das mães quanto a essas coisas que, às vezes, são mitos, né? De não expor ao ar livre, não deixar andar descalço, não deixar... Né? Com certeza, Diana, demais. Eu tenho paciente no consultório que o pai não deixa a criança brincar no tapetinho que eu deixo ali pra brincar. Ai, eu morro de dó, gente. Eu morro de dó. Isso acontece na loja isso, também. Assim, graças a Deus, eu tenho muita liberdade, geralmente, com meus pacientes. Eu falo, coloca esse menino no chão. Ele tem que ficar no chão, ele tem que ter contato, ele tem que brincar. Porque é o que a gente tá falando. E isso vai favorecer para a formação da imunidade dele, para o fortalecimento do sistema imunológico dele. Então, é fundamental a criança ser exposta, gente, à natureza, a pezinho no chão, pezinho na grama, que tudo isso está fazendo ele se fortalecer. Pôr tudo na boca. Faz parte. As coisas limpas e as não. E a gente sai correndo atrás. Faz parte. A mãe esterilizando uma madeira e o menino lambendo o chão. Mas é bem isso mesmo. Ah, é legal demais, gente. Que delícia dessa conversa, né? Muito bom. E outro dia, eu até coloquei a Maria pra tomar um banho de chuva. Porque eu acho que ela viu em algum lugar sobre banho de chuva. Aí eu falei com ela, falei, não, o dia que chover, porque não tá chovendo em Belo Horizonte, né? Falei, o dia que chover, nós vamos tomar um banho de chuva. A gente desceu lá pro condomínio, lá na garagem. E ficamos correndo lá na garagem, na chuva. Eu quero pôr a Júlia também na próxima vez. E ela adorou, viu? Ela adorou. Ela queria fazer vídeo pra postar, gente, dela na chuva. Muito bom. Deixa eu fazer mais perguntinhas aqui pra você, que eu anotei. Porque é tanta coisa, né, que a gente tem pra desabafar com a pediatra, gente. E a gente
gente vai lá, às vezes, tão rápido. Apesar do que a consulta da doutora Gil não é tão rápida, não é? Sem correria, é muito importante isso, né, Diana? E eu sempre peço para anotar as dúvidas, porque às vezes é isso, a gente vai na consulta e sai de lá cheio de dúvida. Esqueceu de perguntar o que precisava. Sim. E às vezes também acontece que, mesmo a gente anotando as dúvidas, às vezes o profissional que atende, né? E infelizmente existem profissionais assim, e até mesmo, né? Às vezes em plano de saúde, que precisam ser muito rápidos, que às vezes não te deixa nem à vontade também para perguntar, né? Sim, uma consulta corrida. Então, assim, você ter esse cuidado, isso é exemplar, viu? Dentro da pediatria, porque as mães, elas precisam ter esse tempo ali para se sentirem seguras e... Sim. Se a gente for pensar, né, nesse primeiro aninho de vida, a gente vai no pediatra todo mês. Então, assim, é um contato, você tem que ter uma liberdade, você tem que ter esse tempo com esse profissional. Então, eu prezo mesmo por tempo de qualidade com os pais, de dar essa atenção, talvez, muitas vezes também fora do consultório, né, que é tão importante também. Sim. E se colocar faz muita diferença, né? Sim, faz muita diferença nesse primeiro ano de vida, principalmente da criança. Legal, muito bom isso, viu? E me tira uma dúvida, que eu notei aqui algumas dúvidas, é tipo uma consulta, né? A gente anota as dúvidas. Quando que a gente procura o pediatra? Na gestação, depois que ganha, ou depois, quando a criança já tem ali o seu mesinho, que é a VGI? Me conta isso. Não, por favor, um mês não. A gente, hoje em dia, a gente orienta toda grávida a passar por uma consulta pré-natal, que a gente chama com o pediatra. E essa consulta, a gente orienta a ser depois de 32 semanas. Então, é importante a grávida passar por uma consulta com o pediatra. Para quê? Para ela conhecer um pediatra, para ela saber ali como é que é a sala de espera dele, se ele demora, se a consulta vai agradar ela, se o relacionamento dela com ele vai ser um relacionamento legal, para ela tirar as dúvidas iniciais, né? E aí, meu filhinho vai nascer, o que eles vão fazer com ele na maternidade? Quais os testes importantes que ele vai fazer na maternidade? Quantos dias depois da alta eu preciso voltar aqui? Então, são vários cuidados e orientações nessa consulta que as gravidinhas saem mais aliviadas. Sim. Então, é importante, depois de 32 semanas, as grávidas precisam passar no pediatra. Escolham já seu pediatra e passem. E o pediatra, o pediatra escolhido, no caso, ele pode acompanhar o parto? Muitas vezes pode ser sim. chamado Dependendo da maternidade e dependendo do profissional, ele pode fazer a sala de parto, sim, dessa gestante. Normalmente, acabam sendo as pessoas que estão de plantão, que a maioria das maternidades aqui tem a equipe, né, da pediatria, da maternidade, e não deixam profissionais externos entrarem. Mas em alguns lugares, sim, a gente consegue fazer o acompanhamento do parto também. E aí, depois que esse neném nascer, o ideal é ele passar em consulta com o pediatra entre 5 e 10 dias de vida. É muito importante, não deixa ser no primeiro mês, não. É aquela consulta que você volta no hospital? Ou você pode ir direto no pediatra? Em algumas maternidades tem a consulta que a gente chama de consulta de egresso, que lá vai só pesar e avaliar icterícia, aquele amarelinho na pele. Sim. Mas no pediatra que vai acompanhar o seu bebê, é importante você também passar do 5º ao 10º dia de vida. A gente avaliar a amamentação, que é muito importante, xixi, fezes, como é que tá também a pele amarelinha desse bebê, como é que tá o psicológico dessa mãe, isso é muito importante. Saber como é que foi o parto, o que eu preciso de ter atenção nesse bebezinho a partir de agora, se teve algum problema no parto, né? A gente tem bebês que nascem ali sem respirar. Então, um bebê que eu preciso ficar atenta ao desenvolvimento. Então, são vários detalhes que o pediatra precisa ter esse cuidado inicial aí até os 10 primeiros dias de vida desse bebê. Então, é muito importante esse bebê, mesmo na consulta, mesmo tendo passado na consulta no hospital, na maternidade, procurar também o profissional que vai acompanhar ele a partir de agora. E eu acho que uma das grandes coisas assim, que pode ser bem determinantes ao você procurar um pediatra antes, é até para te ajudar no plano de parto. Exatamente. Porque, né, a gente tem a hora do ouro, né, que é a hora que o bebê nasce, que ele vai vir ali em contato com a mãe, que é muito importante, e se a mãe, às vezes, não tem essa informação, né, que o pediatra pode passar com muita propriedade, e às vezes o hospital não tem né, como protocolo
padrão ser feito, ela precisa se manifestar, né? E ela precisa ser ouvida. Um exemplo é a questão do clampeamento de cordão, né? Quando o nenenzinho nasce e aí o cordão é fechadinho, é cortado, a gente pede para aguardar pelo menos 3 minutos, ou se possível, quando o cordão para de pulsar. Isso é muito importante para o bebezinho, para ele não ter anemia futura. Sim. E isso pra gente faz muita diferença. Tanto que é uma das coisas que a gente olha no sumário de alta, quando eu recebo o bebê pela primeira vez, eu olho se o cordão foi clampeado depois de 3 minutos, ou quando parou de pulsar. Por quê? Se não foi, eu tenho que ficar atenta em anemia nesse bebê. Então, são detalhes... Olha que interessante, né, são gente? detalhes que na consulta pré-natal a gente pode conversar, a gente pode orientar pra mãe colocar lá no plano de parto. Sim, muito importante. E por que as maternidades já não fazem isso como padrão, assim, sendo obrigatório e não como opcional? Ai, Diana, não sei. Difícil Sinceramente, isso, né? é difícil porque eu acho que tem muita maternidade hoje a ideia é Acelerar. fazer o parto e pronto. Rápido. Fazer o parto e pronto, e talvez não se preocupam mesmo com esse futuro da criança que tá ali nascendo, né? E essa informação, ela dá autonomia para a mãe decidir. Então, assim, ter informação, gente, é muito importante. Por isso que esse podcast é importante. Porque às vezes você tá aí, é gestante, e nem imaginava sobre isso. Olha o quanto que isso é importante para você ter uma hora do parto, porque não é só entregar para aquela equipe médica, né? Você tem que ser dona do seu parto, você tem que decidir por ele. E para você decidir, você precisa de informação. E essas informações não vão ser dadas ali na hora da decisão, né? E você precisa ir realmente munido desse plano de parto com informação. E não só você, mas seu acompanhante também. Porque vai ter coisas ali na hora do parto que ele que vai responder. Então, assim, plano de parto, eu falo em todos, eu vou falar em todos os episódios, vocês vão ouvir falando plano de parto, porque eu acho que ele é tão importante, ele é tão pouco usado aqui dentro, né, do Brasil, que é lamentável. E aí a gente vê tanta violência obstétrica acontecendo. Sim, a questão quando você me perguntou sobre o meu parto, quando eu decidi que eu não queria mais a indução, que eu decidi parar de tentar a indução e ir para cesárea, foi o meu plano de parto que foi respeitado. Sim. Eu tinha escrito no meu plano de parto que quando eu quisesse a cesárea, era para ser feita a cesárea. E então, talvez, se eu tivesse em alguma maternidade que não respeitasse isso, eles teriam me feito lá ficar um tempo que eu não queria mais, que eu não estava mais bem, nem psicologicamente, nem fisicamente. Ou, às vezes, até introduzido mais medicamento. Exatamente. Talvez, né? Então, eles respeitaram o meu plano de parto. Então, vários exemplos aí de que o plano de parto realmente faz muita diferença pra gente e pro bebê. Sim, com certeza. Então, já mamães e papais já preparem com o plano de parto e vá já para essa hora que a gente sonha tanto e a gente se prepara tanto quanto na questão de arrumar o enxoval, deixar tudo bonito, tudo lindo, maravilhoso, escolher a roupa que a gente vai pro hospital, e tudo bem quanto a isso. Só não pode esquecer dessa parte que é tão importante, Sim. que é se prevenir aí contra a violência obstétrica e também tomar o controle do parto, né? Agora, deixa eu falar aqui uma perguntinha que eu anotei aqui. Essa é mais polêmica. Vamos ver o que as mães vão achar, hein? Sobre o uso de telas. O uso de telas. E aí, o que você me diz, doutora? Deixa ou não deixa? Então, como que a gente fica? O uso de telas já é bem estabelecido isso, né? Essas regrinhas aí de horário, de tempo. O que a gente tem, então, documentado? De 0 a 2 anos, gente, não era para ter contato nenhum com tela. A gente sabe como que é difícil, né? Às vezes a gente tá assistindo alguma coisa, a criança tá lá brincando, tá tendo contato com tela. Às vezes a gente faz uma chamada de vídeo com o vovô, com a vovó, tá tendo contato com tela. Então, o que eu falo? Gente, esses contatos, ok, mas expor a criança, colocar um desenho para a criança assistir de 0 a 2 anos, a gente não devia fazer, não deve fazer. De 2 a 5 anos, 1 horinha por dia. E aí, tela, tudo. Tudo, inclui TV, tudo. Tablet, TV, celular, tudo é tela. Então, de 2 a 5 anos, 1 horinha. De 6 a 10 anos, no máximo 2 horinhas. E depois de 10 anos, no máximo 3 horinhas por dia. Isso, gente, são estudos, né? São
São coisas que foram sendo observadas e estudadas para não trazer prejuízo para essa criança. Quais tipos de prejuízo? Atraso de fala. A gente tem visto demais atraso de fala, muito mesmo. Atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Uma criança que demora a andar, uma criança que demora a sentar, uma criança que não sabe pular, tá com 2 anos e não pula com os 2 pezinhos. Tudo isso o pediatra tem que observar. E tem sido falado que a tela tem atrasado esse tipo de desenvolvimento. Prejuízo social. A criança, ela vive tanto no mundinho da tela, no meio digital ali, que quando ela tá ali com outras crianças num parquinho, ela não sabe brincar. Ela não vê graça em brincar. Isso é muito triste, né, Diana? Sim. A gente sabe o tanto que a infância é um período importante para o desenvolvimento daquele ser humano ali. E as telas, infelizmente, têm estragado isso. Então, é muito forte. Quando a gente vai estudar o efeito da tela no cérebrozinho da criança, a gente vê que é um efeito de droga. A gente vê que é um efeito porque ele libera dopamina, que é um hormônio de satisfação, e ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Quando a gente desliga a tela, aquela criança fica nervosa, irritada, agressiva, com um comportamento diferente. E isso é muito assustador, sabe? E quando a gente liga a tela, a gente, nem pisca. Sim. Isso é muito assustador. Então, cuidado, gente, cuidado. As telas não são brincadeiras, não é frescura de pediatra. Eu sei, sabe, como tem ajudado algumas mães. Eu não sou hipócrita para falar que, é proibido, pelo amor de Deus, não usa, você tá pecando, você tá errando, não vou julgar de jeito nenhum. Né? Mas cuidado, sabe? Vamos deixar isso aí o menor tempo possível, principalmente para os pequenininhos menores de 2 anos. Sim, sim. E assim, falando como psicanalista, e eu atendo também crianças dentro do consultório, o que a gente percebe é que realmente é uma dependência mesmo. E molda todo o comportamento social daquela criança. Então, ela começa a repetir o que ela está vendo, principalmente quando chega ali para 4, 5, 6 anos. É impressionante como que eles repetem tudo que eles estão vendo, e aquilo vai moldando o comportamento e vai criando a dependência. E o que eu percebo, assim, a gente tem que tomar muito cuidado como profissional para não julgar essas mães, porque a gente sabe como é a maternidade também, a gente vive a maternidade, então a gente sabe, mas ao mesmo tempo a gente não pode usar olha, eu não tenho tempo, eu não tenho babá, eu preciso acalmar essa criança, não pode usar isso como justificativa para continuar fazendo de forma indiscriminada. Você não dá uma droga para sua criança para acalmar ela. Você não pega um remédio lá e dá 50 gotas só para ela dormir, né? Para um bebê. Você não faz isso. Por quê? Porque você sabe que é errado. Agora, a tela você faz, mesmo sabendo que é errado. Então, assim, é complicado a gente falar assim, para tirar de tudo. O que eu percebo dentro do consultório, doutora, é que é mais difícil tirar a tela da mãe do que do filho. Sim, com certeza. Sim, entende? Porque, às vezes, ou substituir, por exemplo, ele está vendo algum programa que não é legal, né? Tem muita criança, por exemplo, assistindo esses youtubers que são adultos, se passam ali, né, com vozes infantilizadas e destrói o psicológico dessas crianças, né? Eu fico impressionada como que isso tomou conta mesmo dessas crianças. E eu peço para substituir, né, dentro das consultas, depois de analisar e tudo, a gente pede para substituir e a mãe é que resiste mais, sabe? Às vezes a criança, você faz uma substituição, encaixa outra coisa, às vezes a criança ela até quer brincar com outra coisa, só que ela não tem aquilo ofertado, sabe? Diana? Dá mais trabalho, né? Trabalho, você arrumar ali tinta e deixar a criança fazer ali uma bagunça na varanda da casa, dá trabalho. Sim. Então, só que às vezes, igual nessa fase de 4 a 6 anos, que é a maioria que eu atendo no consultório é a partir de 3, 4 aninhos. O que a gente vê nessa fase é que eles consomem, além deles consumir muito, o mais agravante é o que eles estão consumindo. Porque aí já há um entendimento, não é que nem o bebê que você só coloca uma imagem ali e ele vai prejudicar, é claro que vai, mas dentro desse entendimento já de 3, 5, 6 anos, o conteúdo tá dando prejuízo, né? Muito prejuízo. E aí essa troca de conteúdo não tem como justificar como, não, tem que fazer. E a criança não gosta, ela só gosta do youtuber tal.
Gente, vocês são os adultos. Sim. Vocês têm que fazer esse controle e tem que decidir o que a criança pode ou não assistir. É igual alimentação, né? Ah, mas é só come miojo. Quem compra o miojo? Quem compra o miojo? Quem São tem os o pais. miojo? Quem coloca, quem deixa deliberado para assistir tal canal, tal Sim. desenho? Os pais. Então, a gente tem que trazer essa responsabilidade pra gente, pra nós como pais, né? É muito fácil a gente colocar desculpas, igual a gente tava falando. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho ajuda. Só que a gente tem que saber que a conta vai chegar. Sim. E nós que vamos pagar. Sim, né? Sim. Então, isso é muito sério, muito sério. E depois, até para tirar, realmente é tudo mais difícil, né? Tudo mais complicado quando já tem ali uma rotina de tela conteúdos estabelecida, inocentes, né, Diana? Tem. Hoje em dia tem muita opção de conteúdos inocentes. Às vezes desenhos, por exemplo, eu gosto de indicar, por exemplo, Meninas Superpoderosas. É um desenho que as crianças de 5 anos, 6 anos gostam. Tem um conteúdo legal ali de defesa do outro ser humano e de super-herói, né? Que elas são super-heroínas. Então, assim, tem um conteúdo legal. Não tem nada de se passar por adulto, de replicar comportamentos que não são para a idade, e dá para ser substituído. E normalmente as crianças aceitam, porque às vezes a resistência está no... É lógico que elas vão falar assim, não, eu quero ver Lucas Neto. Eu quero ver o Lucas Neto, né? Às vezes, e ela vai continuar repetindo, às vezes, tudo que o Lucas Neto falava, né? Por um tempo. Mas vai chegar uma hora que ela não quer mais aquilo, sabe? Uma dica que eu dou, assim, no consultório é o seguinte, para essas mães, né? Que precisam da tela por algum motivo e vão limitar a tela aí, né? Conforme a indicação de tempo. Menos pessoinhas e mais desenhos. Tá? Pessoinhas são todos esses youtubers que fazem, né, essa lavagem cerebral. Para mim isso é lavagem cerebral que eles chegam a fazer. Lógico que não são todos, tá, gente? Tem alguns que vai... Mas assim, vendo um, cai no outro. Sim. Se você libera um, cai no outro, não tem jeito, né? E vai vir outro da moda e outro da moda. Então, assim, quanto menos pessoinhas, quanto menos pessoas essa criança puder assistir e quanto mais desenhos mesmo, esses desenhos que são mais, com conteúdo mais da idade dela mesmo, Sim. Sabe? E talvez essa criança, né, as crianças de um modo geral, estão precisando ficar ociosas também em casa, né? Sim. Não precisa estar vendo alguma coisa o tempo todo, fazendo alguma coisa o tempo todo. A criança, o ócio para a criança faz aí estimular a criatividade, a curiosidade. Sim. Então, dá alguma coisa para ela desenhar, dá uma coisa para escrever, inventa coisa. Hoje a gente vai fazer cartinha para não sei quem. Essa idade, a gente tem que aproveitar essa questão do lúdico, né? Hoje vamos fazer carinha com as comidas, Sim. com o lanchinho da escola. Sim. Se a gente envolvesse a criança em algo realmente importante, relevante no nosso dia a dia, talvez diminuiria tanto essa necessidade de tela, né? Sim. E a gente ia ter crianças mais criativas, mais curiosas, mais tranquilas, porque o que a gente tem visto é o que a gente falou, crianças muito agitadas, muitas vezes diagnosticadas com transtornos que não existem, com Exato. A rotina toda errada, Exato. com tela mais do que deveria. Uhum. Por quê? Porque então, sempre tem que estar fazendo alguma coisa, sempre tem que estar assistindo alguma coisa. Uhum. E não é assim, né? As coisas não funcionam assim. Por isso que hoje a gente tem tanto problema. Não param nem para respirar, né? No consultório, eu sempre pego a criança e falo assim, olha, primeiro de tudo, a gente vai respirar. E é interessante como... E aí eu falo isso para as mães também. Respirem com as suas crianças. Parem e respirem. Ensinem elas a respirar. E ensine elas a reconhecer o sentimento que elas estão sentindo. Porque elas ficam, às vezes, tanto em tela que elas só acomodam com a reação, elas só fazem a reação do que aquele youtuber está fazendo, do que aquele desenho está fazendo. Elas não conseguem perceber a reação delas, sabe? Como elas tomando a reação diante de um sentimento. Então, a criança se conhecer, ela respirar, ela pensar o que ela está sentindo, ela falar o que ela está sentindo, aquela mãe também parar para ouvir o que a criança está sentindo, né? Isso é muito importante, não é deixar fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, gente. É ter esse discernimento mesmo. E aí a gente volta lá no início do podcast que eu falei sobre a sabedoria. Como que é importante a gente ter sabedoria no processo como um todo da maternidade, né? Porque senão a gente pira. Pira. Ou se pira. Ai, que coisa boa, gente. Aqui é papo, ó.
para várias consultas. Mas a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast e foi gostoso demais ficar aqui com vocês, viu? Bater esse papo, responder essas perguntinhas. Não deu para responder todas, mas depois, aos poucos, a doutora Gil pode até fazer um collab lá com a gente. Eu faço perguntinha, passo para ela responder e a gente responde também lá nos 2 Instagram. Combinado. E aproveitando, já deixa seu Instagram para o pessoal já te seguir. Meu Instagram, gente, é @doutoragilpediatra. Segue lá, lá eu costumo deixar conteúdos relevantes para o seu dia a dia, para os cuidados com a sua criança, e espero que vocês gostem. E tem o site também, que hoje eu conheci o site dela, lindo demais, tem muito conteúdo lá legal tem, também. Lá no Instagram, tem lá no link da bio, tem o site, tem o e-book de introdução alimentar que a gente disponibilizou gratuito. E lá tem telefone que vocês possam contato, também marcar uma consulta, né? Isso mesmo. E assim, de confiança demais, gente. Olha, indico de olho fechado, porque é uma grande profissional. E vocês viram aqui nesse bate-papo como que é humana, como que é realmente não só conteúdo de informação didático, né? Mas é ali, é ser humano passando pela maternidade também, acrescentando dentro de todo o conteúdo que ela tem aí de formação, de experiência dentro de consultório e trazendo pra gente. Então, isso a gente tem que aproveitar, viu? Com redes sociais e com tela. A gente tem que aproveitar esses conteúdos, assim, valiosos. E já aproveita também para seguir Diana Bessas. E lá no YouTube a gente coloca o podcast completo. No Instagram, geralmente, a gente coloca os cortes, mas eu vou tentar colocar também ele ao vivo. Não sei colocar, gente, mas vou aprender a colocar ele como ao vivo também, para que vocês possam acompanhar, mesmo depois, né, no Instagram, junto com a gente, tá bom? Olha, beijo grande para a família toda, beijo grande, viu, Gil? Beijo, muito obrigada, beijo grande para vocês e nos vemos no próximo podcast Desabafo de Mãe.